Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, você já me conhece, do canal no Instagram, né? Na página no Instagram, Filosofia Africana. Tem uma página no Instagram onde nós postamos, discutimos, não é? Sobre questões acerca da filosofia africana, alguns pensadores africanos e alguns temas também acerca do continente africano, né? A intelectualidade africana. Trazer um pouquinho aí de uma reflexão, buscar assuntos novos acerca desses temas, tá bom? Hoje eu vou falar alguma coisa aqui, vou compartilhar com vocês a questão relacionada a um livro, né? A um livro bem interessante que eu vou falar hoje brevemente aqui, né? Sobre o primeiro capítulo, algumas questões que o primeiro capítulo desse livro acaba trazendo para a gente refletir, tá bom? E o nome do livro é Hegel e o Haiti, tá bom? Essa aqui é a conversa número 2. A semana passada foi feriado, mas a outra semana, né, nós fizemos aí uma conversa, falamos bastante, né, sobre a questão estrutural, né, sobre a questão do epistemicídio. A questão do epistemicídio nós discutimos, analisamos algumas questões relacionadas ao tema, né? E agora eu quero retomar nessa segunda conversa aqui alguma coisa falando sobre a importância da Revolução Haitiana para o pensamento político, né? Para a questão da filosofia política, que de alguma maneira nós precisamos resgatar, nós precisamos sim buscar e compreender como que essa revolução haitiana foi tão importante, não é? E qual o significado dela. O que, por outro lado, acabou ficando, você percebe muito bem no colégio, que a revolução haitiana ela acaba ficando à margem, né, de toda uma discussão da filosofia política, na verdade. Nós temos aí muitos teóricos importantes discutindo filosofia política, discutindo ciência política, e que acaba passando, não é, pela discussão sem considerar, não é, sem discutir a questão da Revolução Haitiana, tá bom? Lá no século XVIII, final do século XVIII. Então, o livro que eu vou discutir um pouquinho com vocês, o primeiro capítulo, tá? É um livro bem interessante, é um livro da Susan Book Morse, né? É aí o livro Hegel e o Haiti. E quem é a Susan, né? É uma filósofa e historiadora dos Estados Unidos, né? Ela é professora de ciência política também, ela atua nessa área de política, filosofia e outros estudos também. E ela escreveu, né, esse texto aí, tem esse material que vai buscar compreender um pouquinho de como as questões sobre a filosofia política e a importância do Haiti aparece no discurso de Hegel e outros filósofos também, né, que de alguma maneira tiveram o conhecimento desta revolução, mas não contemplaram este tema em suas discussões. Muitas vezes acabaram até contemplando, mas colocando à margem. Então a gente precisa entender algumas coisas. O que ela coloca para a gente pensar, né? Uma das coisas aqui, um dos excertos do livro, né, que eu acabei digitalizando aqui para a gente, é assim, no século XVIII, a colonização representou tudo o que havia de mal nas relações de poder. Muito bem. Então você sabe que a colonização ela significou morte, ela significou apropriação, ela significou exclusão, muita coisa que acaba colocando uma situação de violência no mundo, né? Por outro lado, nós temos aqui, veja bem, a figura dos iluministas e a questão da colonização, com alguns escravizados aqui, né? Como você pode ver na imagem. No lado esquerdo da imagem, né? Aqui você vê o período iluminista, né? Os pensadores trazendo questões importantes para a ciência, para o mundo, não é? E, ao mesmo tempo, que se busca uma questão de equilíbrio, uma questão de desenvolvimento de ideias, você tem aí a situação de escravização, né? E que acaba acontecendo no mesmo momento, tá? Aí a Susan vai chamar nossa atenção para este paradoxo, né? Ela vai colocar para nós aqui no livro, no capítulo 1, né? No livro inteiro, na verdade, mas eu estou falando do capítulo 1,
né? Esse capítulo 1, ele vai falar bastante de um paradoxo, que é o quê? A liberdade para os iluministas era considerada valor supremo universal. Ponto pacífico. Acho que no colégio, quando você estudou iluminismo, você viu isso daí, né? Você conseguiu identificar este fator. Só que tem uma situação. Tinha aí a escravidão, né? O período de escravidão. E essa escravidão, ela foi uma prática econômica e muito importante, né? Foi uma prática econômica que teve um significado fundamental para a sustentação das ideias iluministas. Olha aí o paradoxo, né? Veja que você tem as ideias iluministas aqui trazendo, né? Colocando um discurso de abertura de ideias, um discurso de novidade, um discurso onde todas as pessoas terão liberdade incondicional, né? Mas você tem aí, ao mesmo tempo, uma situação de escravidão que acaba fazendo parte do contexto iluminista também, e ninguém, de alguma maneira, acaba contemplando este fator. Quando muito, acaba colocando no viés econômico, né? Então, veja que essa escravidão, ela facilita aqui, né, você vê no texto, ó, ela facilita de maneira paradoxal, a expansão ao redor do mundo dos próprios ideais do iluminismo, como nós estávamos falando aqui agora, né? Que tão fortemente a contradiziam. Então, ao mesmo tempo que o iluminismo traz, não é, uma questão, um ideal de liberdade de ideia, um ideal de liberdade de posicionamento científico, de busca, de integração e crescimento na ciência, não é? Você tem aí, neste momento, a questão do período da escravidão servir de base para o desenvolvimento dessas ideias, tá certo? Então, para que as ideias iluministas fossem colocadas em prática, foi necessário o movimento dos escravizados, colocando a economia para funcionar e fazendo o mercado, a ciência, ganhar significado, né? Então, você percebe aí que os escravizados, eles configuram um momento na história onde você tem aí a coisificação, né? Ele entra como coisa, como uma peça dentro de um sistema econômico, dentro de um sistema produtivo, de alguma maneira, aí, né? Que acaba por ficar desapercebido enquanto cidadão, né? O que acontece aí, né? Qual que é o posicionamento? Onde está o agente social aí, o negro, dentro deste processo todo que vai se desdobrando dentro de uma sociedade, dentro de uma ideia iluminista de mundo? Onde entra, né? Qual é a função social do negro nesse contexto, quando a gente começa a pensar? Então, você percebe aí que algumas estruturas vão sendo elaboradas, né? Algumas estruturas vão sendo colocadas, não é? As bases vão sendo formadas aí, onde o negro acaba ficando na parte de baixo com uma função específica, econômica, tá certo? Olha só. Aí, o que acontece? Existe aí uma discrepância entre a teoria e a prática quando você fala dos teóricos iluministas, tá? Existe aí um fator que acaba trazendo um ponto de interrogação bastante sério no discurso dos iluministas, porque assim, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você pratica. Então assim, tudo que os iluministas buscavam estava acontecendo de maneira contrária quando se trata da população negra, né? Sobretudo quando eles começam a escrever sobre a questão da ciência política sem considerar a questão da Revolução Haitiana em suas categorias importantes de análise, né? É muito importante pensar nisso, né? Então, nenhum pensador racional e esclarecido pôde perceber o tamanho do paradoxo. Foi isso que aconteceu? Que nenhum pensador, nenhum intelectual no século XVI, século XVII, XVIII,
não é? 19, começo do século 20, ninguém percebeu essa discrepância, ninguém entende que precisa ser retomada a discussão e colocar algumas coisas no lugar e fazer alguns questionamentos, não é? Porque isso não foi feito de alguma maneira, né? Nós percebemos que a história, né, a história da filosofia, a história da ciência política, ela passa por estas questões e, por outro lado, nunca colocam, nunca questionam o papel do negro enquanto agente social e nunca contemplam a questão do Haiti enquanto uma revolução genuína do ponto de vista da política, né? Olha só. Aí, o que que acontece, né? A gente tem aí um outro excerto aqui bem interessante que vai chamar atenção para uma reflexão que nós deveríamos fazer na medida que estudamos, na medida que encontramos assuntos acerca da política, acerca da história política, né? Para a gente conseguir desconstruir algumas situações de análise que precisam ser reconsideradas, né? Que elas são equivocadas de alguma maneira, não é? Então, essas ideias precisam ser desconstruídas. Primeiro, elas precisam ser reconhecidas. Depois que elas forem reconhecidas, elas precisam ser desconstruídas para dar lugar a uma construção social da história mais justa, não é? Então, olha só, esse excerto aqui vai dizer para nós o quê? A exploração de milhares de trabalhadores escravos coloniais era aceita com naturalidade pelos próprios pensadores que proclamavam a liberdade como estado natural do homem e um direito inalienável. Então você vai ler, né, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke, você vai ver que todos esses homens, eles buscam, eles falam, não é? Eles trabalham a questão da liberdade, né? Eles proclamam a liberdade em seus discursos, em suas análises, né? Acerca do Estado, não é? Os contratualistas, eles trazem muitas coisas a respeito da liberdade, do poder do Estado. E como que nesse mesmo momento, como que eles proclamam tudo isso, e de alguma maneira você tem situações como esta aqui, né? Você tem aí a situação, essa aqui, ó, tá vendo só? Como é que você tem isso daqui, né? Esta situação toda acontecendo enquanto eles aqui proclamavam a liberdade, proclamavam, né, o direito natural do homem, eles escreviam sobre a importância disso. O que que acontece? Eles não viam os negros como seres humanos, ou pelo menos como seres humanos que mereciam o mesmo respeito e atenção que nós. Não sei, eu acho que vale a gente pensar aqui, né? Então, o negro, ele era como um animal mesmo, você leva ele para lá, para cá, utiliza de acordo com seus interesses e bola para frente, toca o mundo, né? É isso que acontecia de alguma maneira? Não, claro que não, né? Existia até então esta situação de exclusão já nas primeiras bases teóricas acerca da filosofia política, acerca lá da ciência política. A política, a história política do mundo, a história social do mundo, ela começa a ser escrita com o negro à margem de todo o processo. E isso é um problema atual? Sim. Essa é uma questão atemporal? Sim. Sabe por quê? Olha só, a gente vai perceber aqui uma coisa importante, que ainda que hoje muitas coisas têm acontecido, né? O que que a gente percebe aí? A gente vê que ainda algumas coisas não mudaram. Olha só, o que nós pensamos? Se antes, de alguma maneira, por alguma razão, não houve uma discussão nesse aspecto, não houve uma consideração desses fatores, não é? Por que que hoje, por que que nesses últimos séculos, essa questão ela não tem aparecido, né? O que que aconteceu? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Esse outro excerto aqui, né? Que ela coloca, que ela traz, é assim, olha só.
Se esse paradoxo, que é o paradoxo do iluminismo e da escravização, né? Se esse paradoxo não parecia incomodar a consciência lógica dos pensadores da época, talvez seja mais surpreendente que alguns autores da atualidade, mesmo diante dos fatos esclarecidos, ainda continuem a construir as histórias do mundo ocidental com narrativas coerentes sobre o progresso da liberdade. Então, assim, você vê que hoje, mesmo depois de tudo, o discurso da história da liberdade no mundo, ele passa colocando algumas realidades acerca da história do negro, acerca da história do escravizado, à margem, não é? Parece que o escravizado não fez história, parece que o povo negro, o povo africano não tem filosofia, não tem ciência, fica sempre à margem no processo de construção da racionalização da história do mundo, né? Então aí hoje essa é a discussão, né, que o capítulo 1 vai trazer, capítulo 1, né? Esse aqui, pessoal, ó, capítulo 1 aqui, tá, do livro, esse livro aqui que vocês viram lá, tá bom? A Susan, ela é bem feliz, né, neste caminho que ela faz, não é? Ela persegue essa discussão, né? Ela procura entender onde colocaram, o que fizeram com o personagem e a história, né? Este personagem negro e a sua história e a sua contribuição para a política no mundo, para a filosofia, para a história no mundo, né? Então, gente, por hoje aí é só essa nossa conversa, né? Então tá lá, vai lá, visita lá o canal no Instagram, tá certo? Que é lá o @filosofia africana. Tem também um canal no YouTube, tá? O canal no YouTube é Escola Nossa de Cada Dia, onde a gente começa a discutir um monte de coisas sobre escola, tem alguns temas, alguns assuntos, tem assuntos antigos ali, tem assuntos mais novos, tá bom? Então, visita a gente lá, deixa a sua opinião, coloque alguma sugestão para discussão mesmo, tá? É muito importante para nós aqui. O que você sugerir para discussão, a gente vai pensar, a gente vai fazer. Toda sexta-feira, 17 horas, nós estamos aí escrevendo, estamos conversando, compartilhando ideias, tá bom? Sobre filosofia africana. Obrigado, gente. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, viu?